Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A cidade de Riverton parecia tranquila para quem passava por suas ruas iluminadas por postes de luz cintilantes. Mas por trás dessa fachada pacífica, tensões raciais e sociais fervilhavam há anos. Os moradores estavam bem cientes das injustiças e abusos de poder que poderiam surgir a qualquer momento. Samantha Carter, 38 anos, saiu calmamente do carro após um longo dia de trabalho em um programa militar civil. E-SEAL da Marinha, condecorada por suas missões de alto risco ao redor do mundo, seu olhar transmitia a serenidade de uma mulher que enfrentou o caos e a morte sem vacilar. Sua constituição atlética e seu andar confiante revelavam uma disciplina adquirida com sacrifício e rigor. Ela estava prestes a voltar para casa quando o policial Daniel Mitchell, um policial local conhecido por sua arrogância e sua tendência a julgar antes de compreender, a notou. Ele não sabia nada sobre Samantha, nada sobre sua formação militar ou sua reputação impecável. Tudo o que viu foi uma mulher negra solitária, vestida com simplicidade, e rapidamente presumiu o pior. Em questão de segundos, uma situação comum se tornou explosiva. Mitchell deu um passo em sua direção, exigindo verificar sua identidade. Samantha, fiel ao seu treinamento, respondeu calmamente, sem levantar a voz, explicando que não tinha nada a esconder. Mas Mitchell, cego por seus preconceitos e confiante em sua autoridade, ignorou suas palavras. Naquela noite, uma simples caminhada se transformaria em uma batalha judicial que abalaria Riverton e revelaria ao mundo a força e a coragem de uma mulher negra que ninguém ousaria subestimar. Samantha Carter caminhava calmamente pela calçada iluminada pelos postes de Riverton. A noite estava fria e o vento farfalhava as folhas das árvores. Ela acabará de sair de um centro de treinamento civil onde supervisionava missões de segurança para os militares. Sua mente estava focada em sua rotina diária, nada mais. De repente, uma sirene soou atrás dela. Um carro de polícia freou bruscamente. O policial Daniel Mitchell, de 32 anos, conhecido por sua impulsividade e arrogância, saiu e se aproximou dela. "Boa noite, senhorita. Pode me explicar o que está fazendo aqui tão tarde?" perguntou Mitchell com um tom que não convidava à discussão. Samantha levantou as mãos com um pequeno sorriso calmo no rosto. "Boa noite, policial. Estou voltando do trabalho. Terminei meu dia no centro de segurança." Mitchell franziu a testa, parecendo desconfiado. "Engraçado. Alguém denunciou um assalto nesta rua, e você se encaixa na descrição. Preciso da sua identidade." Samantha tirou a carteira e mostrou seu documento de identidade. "Aqui está minha carteira de motorista. Não roubei nada e não entendo por que sou suspeito." Mas Mitchell não quis ouvir. Sua mente já estava convencida de que ela estava mentindo. "Calma. Você vem comigo até a delegacia para verificar essa informação." Antes que ela pudesse protestar mais, Mitchell agarrou seu braço. Samantha, treinada para reagir rapidamente mas sem violência, manteve a calma. Ela se deixou guiar em direção à viatura, ciente de que qualquer reação impulsiva só pioraria a situação. Os transeuntes paravam, alguns sussurrando, outros filmando a cena com seus celulares. Samantha sabia que aquela prisão iria além de uma simples abordagem policial. Ela já sentia que a batalha por sua reputação e dignidade havia começado. No carro, Mitchell falava no rádio para comunicar sua prisão, exagerando a gravidade da situação. Samantha, em silêncio, já pensava em como usaria a situação contra ele, usando seu treinamento e sua lendária compostura. A noite caía sobre Riverton, e Samantha Carter, apesar da injustiça do momento, sabia que não se deixaria intimidar. Esta prisão era apenas o começo de um confronto muito maior. O carro da polícia deslizou pelo asfalto molhado em direção à estação central de Riverton. Samantha Carter permaneceu em silêncio, com as mãos apoiadas nos joelhos e o olhar fixo no horizonte através da janela. Ela observava cada movimento de Mitchell, anotando cada detalhe, ciente de que cada informação poderia lhe ser útil mais tarde. Mitchell, por sua vez, falou alto no rádio, exagerando a gravidade do caso. "Estou prendendo uma suspeita por assalto à mão armada." "Sim, ela está resistindo, mal cooperando." Samantha suspirou interiormente. Mesmo que a situação fosse injusta, ela sabia que perder a compostura só reforçaria a falsa narrativa de Mitchell. Cada segundo era um teste de paciência, um exercício de disciplina mental herdado de seus anos como SEAL da Marinha. Na delegacia, ela foi conduzida a uma sala de interrogatório pequena, fria e vazia. Mitchell entrou alguns minutos depois, com um sorriso satisfeito no rosto. "Então, senhorita Carter, a senhora tem muito a explicar."
Essas acusações são sérias. Por que eu deveria acreditar em você? Disse ele, tentando impor sua autoridade. Samantha, sentada com uma postura ereta e relaxada, respondeu calmamente. Eu não fiz nada de errado. Trabalho para um programa militar civil e acabei de terminar o meu dia. Você pode verificar minha identidade e antecedentes. Mitchell balançou a cabeça com desdém. Duvido muito que isso seja verdade. Você está mentindo. E vou garantir que o tribunal acredite em você. Samantha não demonstrou reação. Sabia que a arrogância de Mitchell seria sua fraqueza. Começou a pensar em sua estratégia, documentar cada mentira, cada exagero, preparar a apresentação de suas credenciais militares e garantir que a verdade viesse à tona no tribunal. Enquanto isso, as câmeras de vigilância e os microfones da delegacia registravam cada interação. Samantha, ciente disso, anotava mentalmente cada detalhe. Ela sabia que um dia, essas evidências poderiam inocentá-la e expor a farsa de Mitchell. À medida que a noite avançava, o silêncio pesado da sala de interrogatório era quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes. Samantha, apesar da injustiça flagrante, não demonstrou medo. Ela sabia que sua força não residia no confronto físico, mas em sua paciência, estratégia e capacidade de manter o controle de suas emoções. Naquela noite, na delegacia de Riverton, uma batalha silenciosa começou. Uma batalha na qual a verdade, a honra e a disciplina militar de Samantha seriam suas armas mais poderosas. Na manhã seguinte, o tribunal de Riverton estava lotado. Moradores curiosos se reuniram para assistir à audiência, atraídos pela prisão inusitada de Samantha Carter. O policial Mitchell, confiante, caminhou à frente como um homem certo da vitória. Ele já estava pensando em como apresentaria esse suspeito como culpado. Samantha entrou no tribunal calmamente, vestida de forma simples, mas elegante, com um andar ereto e confiante. Cada olhar que recebia parecia pesado, mas ela não demonstrava nenhuma emoção. Sentou-se em frente ao juiz Harold Benson, um homem na casa dos 50 anos conhecido por seu rigor, mas às vezes seduzido por histórias convincentes. Mitchell se levantou e começou seu depoimento, exagerando cada detalhe. Meritíssimo, esta mulher foi vista perto de um assalto em nossa vizinhança. Ela resistiu à abordagem e seu comportamento foi suspeito desde o início. Temos testemunhas, e posso garantir que suas explicações são inconsistentes. Samantha ouviu em silêncio. As mentiras fluíam, cada palavra calculada para pintar um quadro falso e enganoso. Ela sabia que não se tratava de uma única mentira. Mitchell estava tentando construir uma narrativa completa para desacreditá-la. Quando o juiz pediu que Samantha se explicasse, ela permaneceu calma e controlada. Meritíssimo, não cometi nenhum crime. Venho de um programa militar civil e completei meu turno. Estou preparado para fornecer qualquer prova necessária para confirmar minha identidade e integridade. Mitchell interrompeu, pressionando o juiz. Meritíssimo, ela se recusa a cooperar plenamente e não está fornecendo provas imediatas. O comportamento dela sugere que ela está escondendo algo. O juiz suspirou, dividido. Percebeu a tensão na sala e a aparente sinceridade de Samantha, mas foi influenciado pela confiança de Mitchell. Samantha entendeu que precisava ir além do mero depoimento verbal, precisava preparar uma estratégia mais sólida, documentada e irrefutável. Ao sair do tribunal, ela pensou rapidamente. Precisava reunir provas oficiais de seu serviço militar, cartas de recomendação e, possivelmente, contatar seus ex-colegas SEAL para testemunharem a seu favor. Cada mentira que Mitchell contasse precisava ser documentada e contrariada com fatos específicos. Esta audiência foi um aviso. O tribunal ainda não estava ganho. Mas Samantha sabia que tinha uma vantagem crucial: verdade e disciplina. E em breve, ela usaria todas as mentiras que Mitchell contava contra ele. Após a audiência, Samantha Carter deixou o tribunal sem demonstrar o menor sinal de frustração. Cada passo que dava era calculado, cada respiração controlada. Os Navy SEALs a haviam ensinado a manter a calma diante da adversidade e a transformar cada obstáculo em uma oportunidade estratégica. Esse treinamento agora seria aplicado a um campo de batalha muito diferente, o Tribunal de Riverton. Ela se acomodou em seu apartamento simples, mas funcional, pegou o computador e começou a compilar uma lista de evidências necessárias para contestar Mitchell. Sabia que suas palavras por si só não seriam suficientes. Precisava de provas irrefutáveis, documentos oficiais e testemunhas confiáveis. Primeiro passo: documentos militares. Samantha contatou rapidamente um ex-superior, o capitão Mark Reynolds, que confirmou sua carreira exemplar nos Navy SEALs e suas missões de alto risco.
Ela reuniu suas medalhas, cartas de recomendação e certificados militares oficiais. Cada documento foi cuidadosamente digitalizado e preparado para apresentação em tribunal. Segundo passo: preparação mental. Samantha revisou as estratégias de comunicação que aprenderá na tarefa: manter a calma, falar com autoridade, antecipar ataques e responder com precisão. Ela ensaiou seus discursos em voz alta, simulando as perguntas de Mitchell e do juiz. Ela sabia que sua postura e voz seriam tão importantes quanto suas provas. Terceiro passo: a rede de testemunhas. Samantha contatou alguns de seus ex-companheiros SEAL, que concordaram em testemunhar em seu nome. O depoimento deles comprovaria não apenas sua identidade, mas também sua integridade e disciplina excepcional. Quarto passo: documentando cada mentira contada por Mitchell. Samantha teve o cuidado de registrar mentalmente e, sempre que possível, fisicamente cada exagero e contradição na história do policial. Esses elementos seriam cruciais para provar que o policial havia inventado suas acusações. Por fim, ela reservou um momento para meditar e visualizar o tribunal. Imaginou cada cena, cada reação possível, cada pergunta que o juiz poderia fazer. Essa visualização era uma técnica que ela costumava usar antes de missões arriscadas: conhecer o terreno, antecipar obstáculos, manter o controle das emoções. À meia-noite, Samantha fechou seus arquivos, certa de uma coisa: o tribunal logo descobriria que a mentira de Mitchell não tinha fundamento diante de uma verdade estruturada, documentada e incontestável. Não se tratava apenas de uma luta por sua liberdade. Era uma demonstração de coragem, disciplina e justiça. A noite passou silenciosa e observadora, enquanto Samantha Carter se preparava para usar todas as mentiras contra aquele que pensara que poderia desacreditá-la. Em breve, o tribunal testemunharia a força de uma mulher negra que ninguém ousaria subestimar. Na manhã da audiência decisiva, o tribunal de Riverton estava repleto de sussurros e olhares curiosos. Repórteres locais souberam da história e alguns vieram filmar a cena. Samantha Carter entrou calmamente na sala, vestida com uma roupa simples, mas impecável, e seu comportamento exalava uma confiança serena. Cada passo ecoava no silêncio que se instalara ao chegar. O policial Daniel Mitchell já estava lá, exibindo um sorriso arrogante. Ele acreditava que sua versão dos fatos seria suficiente para desacreditar Samantha, mas não sabia que ela estava prestes a revelar uma verdade que o colocaria em uma posição impossível. O juiz Harold Benson abriu a audiência. Agora prosseguiremos com o exame das provas e depoimentos relativos à prisão da senhorita Carter. Policial Mitchell, pode prosseguir. Mitchell se levantou confiantemente e retomou sua história exagerada. Meritíssimo, esta mulher resistiu à prisão. Seu comportamento foi suspeito e temos várias testemunhas que afirmam que ela se enquadra na descrição de uma ladra. Samantha ouviu, imóvel, mas atenta. Cada palavra que Mitchell dissesse logo se voltaria contra ele. Quando chegou a sua vez, ela se levantou calmamente, colocou seus documentos na mesa do juiz e falou com uma voz clara e confiante. Meritíssimo, permita-me esclarecer a situação. Meu nome é Samantha Carter. Sou uma oficial de alta patente da Marinha SEAL, condecorada por diversas missões de alto risco ao redor do mundo. Aqui estão meus documentos oficiais e cartas de recomendação dos meus superiores, confirmando minha identidade e integridade. Um silêncio atordoante tomou conta da sala. Jornalistas e espectadores prenderam a respiração. Mitchell piscou, inquieto. Isso não pode ser verdade. Ele gaguejou, mas o juiz o interrompeu. Sente-se, policial. Vamos examinar estes documentos. Samantha continuou calma e precisamente, detalhando seus deveres, responsabilidades e compromisso com a disciplina e a ética. Cada palavra reforçava sua credibilidade e expunha as mentiras de Mitchell. O juiz pegou os documentos, examinou-os cuidadosamente e então olhou Mitchell diretamente nos olhos. Parece que estamos lidando com um erro grave e falsas acusações. Policial Mitchell, o senhor exagerou os fatos e forneceu informações enganosas. Mitchell, visivelmente envergonhado, olhou para baixo. Samantha permaneceu imóvel, seu olhar calmo, mas penetrante. A verdade acabará de atingir com a força da disciplina, preparação e coragem. Esta audiência marcou um ponto de virada. Samantha sabia que a batalha ainda não havia terminado, mas a verdade começara a triunfar, e em breve ela viraria completamente o jogo contra aquele que pensara que poderia humilhá-la. O silêncio no tribunal era quase palpável. Samantha Carter, de pé diante do juiz Harold Benson, colocou as mãos sobre a mesa e respirou fundo. Ela sabia que o momento decisivo havia chegado. Meritíssimo, é hora de esclarecer qualquer dúvida. Sou um oficial de alta patente dos Navy SALS.
Servi por mais de 15 anos, participei de missões secretas ao redor do mundo e fui condecorado inúmeras vezes por minha coragem e liderança. Ela estendeu os documentos oficiais, certificados, medalhas e cartas de recomendação assinadas por seus superiores militares. A Assembleia se inclinou para examinar cada evidência. Mitchell, pálido, procurou uma saída, mas não havia nenhuma. Também solicito que alguns dos meus antigos colegas SEAL sejam ouvidos, pois podem atestar minha identidade, disciplina e integridade, bem como o fato de que nunca estive envolvido em nenhuma atividade criminosa. O juiz fez um sinal ao oficial de justiça, que fez entrar 2 homens em uniforme militar, visivelmente respeitados e imponentes. Cada um confirmou com seriedade e solenidade os antecedentes de Samantha e a veracidade de seus documentos. Mitchell tentou falar novamente gaguejando. Meritíssimo, mas isso não, eu. O juiz levantou a mão, ordenando silêncio. Chega. Agora está claro que as acusações contra a senhorita Carter não eram apenas falsas, mas baseadas em mentiras. Policial Mitchell, sua credibilidade está seriamente comprometida. A tensão aumentou na sala. Os espectadores atônitos perceberam que o policial arrogante havia sido completamente humilhado. Os jornalistas sacaram seus celulares para registrar cada detalhe, cientes de que haviam acabado de vivenciar um momento histórico. Samantha, ainda calma, pegou seus documentos e disse: "Nunca duvidei que um dia a verdade viria à tona. Meu único desejo é que a justiça seja feita e que tais injustiças nunca mais aconteçam." O juiz assentiu. Estava claro que a prisão injusta e as mentiras de Mitchell não seriam aceitas no tribunal. Naquele dia, Samantha Carter não estava apenas demonstrando sua força, ela estava mostrando que a verdade, a disciplina e a coragem poderiam triunfar sobre a arrogância e as mentiras. Após a revelação de Samantha Carter, a atmosfera no tribunal mudou drasticamente. Os murmúrios se transformaram em sussurros de surpresa. Até mesmo o normalmente confiante policial Daniel Mitchell parecia completamente perplexo. O juiz Harold Benson falou com voz firme. "Policial Mitchell, está claro que as acusações que o senhor fez contra a senhorita Carter foram baseadas em desinformação e mentiras. Abriremos uma investigação interna sobre a sua conduta." Mitchell tentou se defender. "Meritíssimo, eu realmente acreditei que houve um comportamento suspeito." O juiz o interrompeu bruscamente. "Acreditar não basta. Suas ações levaram à prisão injusta de um cidadão respeitado e condecorado, e você será responsabilizado por isso." Samantha permaneceu calma, observando Mitchell com uma mistura de determinação e serenidade. Ela sabia que o processo judicial não terminaria naquele tribunal. A mídia, a comunidade e as autoridades militares agora garantiriam que o incidente fosse tratado com seriedade. O Ministério Público, presente para fiscalizar a veracidade dos documentos e depoimentos, confirmou: todos os documentos fornecidos pela senhora Carter foram verificados. Sua identidade e antecedentes militares são incontestáveis. As acusações do agente Mitchell são, portanto, completamente infundadas. O juiz levantou a mão, impondo silêncio e marcando o ponto final. A senhorita Carter foi absolvida de todas as acusações. Policial Mitchell, seu comportamento será avaliado e você poderá enfrentar severas medidas disciplinares. Um murmúrio de alívio e admiração percorreu a plateia. As testemunhas militares assentiram, confirmando que Samantha havia defendido sua verdade com a mesma disciplina que a guiara em suas missões. Mitchell saiu da sala, com o rosto vermelho de vergonha e raiva reprimida. Ele havia sido completamente desarmado pela verdade e pela preparação incansável de Samantha. O que começara como uma prisão injusta estava se transformando em uma lição pública sobre o abuso de poder e a necessidade de respeitar a verdade. Samantha, enquanto isso, permaneceu ali por alguns instantes, saboreando a calmaria que se seguiu à tempestade. Ela sabia que a batalha por sua reputação e justiça havia acabado de atingir um marco crucial. A verdade começara a triunfar, e nada nem ninguém poderia fazê-la recuar. Poucos dias após a audiência, a vida de Samantha Carter voltava ao normal, mas as repercussões do caso começavam a ser sentidas. A mídia local e nacional noticiou a história. Uma mulher negra, uma condecorada SEAL da Marinha, humilhada por um policial que havia mentido no tribunal. A notícia causou um verdadeiro reboliço na comunidade. Samantha, fiel à sua forma, não demonstrou arrogância. Ela sabia que a verdadeira vingança não residia na humilhação pública de Mitchell, mas em restaurar a justiça e a dignidade. No entanto, a vida tinha um jeito de restaurar o equilíbrio sem esforço aparente. Uma carta oficial chegou à delegacia. Uma investigação interna sobre Mitchell havia sido aberta, e seus superiores militares e civis estavam revisando suas ações.
A hierarquia policial não podia ignorar o escândalo. Ele agora era documentado e público. As possíveis sanções variavam da suspensão à demissão, com possíveis consequências legais por difamação. Samantha, por sua vez, usou sua influência e rede de contatos para obter indenização pelo estresse e pela humilhação. A quantia, embora simbólica para alguém de sua posição, transmitia uma mensagem clara: mentiras e abusos nunca ficam impunes. Na comunidade, Samantha tornou-se um símbolo, uma mulher negra forte e disciplinada, capaz de enfrentar a arrogância e a injustiça com calma e inteligência. Os jovens, mulheres e homens que a acompanhavam na mídia a viam como uma fonte de inspiração. Mitchell, por sua vez, via sua reputação ruir. Seus colegas perdiam a confiança nele. Seus superiores estavam furiosos e o povo de Riverton não respeitava mais o oficial que acreditava que poderia abusar de seu poder. Todas as tentativas de recuperar a credibilidade perdida eram recebidas com a verdade documentada e a coragem inegável de Samantha. Samantha, discreta, mas resoluta, continuou suas missões e seu trabalho militar. Ela não precisava proclamar vitória, seu sucesso e integridade falavam por si. Sua vingança foi completa, mas foi gentil, comedida e exemplar, exatamente como sempre fora. Eficaz e sem raiva desnecessária. Poucas semanas após o incidente, a história de Samantha Carter se espalhou por Riverton e além. A mídia nacional destacou sua coragem, disciplina e dignidade diante das mentiras do policial Mitchell. Nas redes sociais, centenas de milhares de pessoas comentaram, compartilharam e elogiaram sua compostura e força. Jovens mulheres e homens da cidade, e até mesmo de outros estados, viam Samantha como um modelo a ser seguido. Ela personificava a resistência à injustiça, a importância de manter a calma e a estratégia diante da adversidade e o poder da verdade quando defendida com rigor. As escolas locais convidaram Samantha para falar com os alunos. Ela contou sobre sua jornada, seu tempo nos Navy SALS e, mais importante, a lição que havia aprendido: disciplina, preparação e coragem podem triunfar sobre o medo, o preconceito e as mentiras. Até mesmo cidadãos comuns, independentemente de terem testemunhado ou não sua prisão, enviaram cartas e mensagens de apoio, expressando sua gratidão por mostrar que a integridade e a verdade ainda importam, não importando os obstáculos ou injustiças encontrados. Mitchell, por sua vez, observava em silêncio o desenrolar da história. Cada artigo, cada reportagem e cada depoimento servia como um lembrete de seu erro e de sua perda de credibilidade. A comunidade, agora ciente de seus abusos, recusava-se a demonstrar-lhe qualquer respeito. Samantha, no entanto, não ficou feliz com a queda de Mitchell. Sua inspiração veio de algo mais profundo, a possibilidade de transformar uma experiência traumática em um exemplo positivo para os outros. Ela sabia que sua história poderia ajudar a prevenir novas injustiças e encorajar as vítimas a defender sua verdade com coragem e estratégia. Assim, Samantha Carter se tornou muito mais do que uma mulher absolvida. Ela se tornou um símbolo vivo de justiça, força e resiliência, provando que mesmo diante do medo e da injustiça, a verdade e a disciplina sempre triunfam. Poucos meses após a audiência histórica, Riverton havia recuperado a calma, mas o caso Samantha Carter permanecia gravado na memória. O policial Daniel Mitchell, agora sob investigação disciplinar, havia sido suspenso e enfrentava acusações formais de difamação, abuso de poder e preconceito racial. Sua carreira, antes promissora, estava em ruínas. Samantha, por sua vez, retornou às suas atividades militares e civis com a dignidade intacta. Ela foi oficialmente elogiada por seus superiores por sua coragem e perseverança. E diversas organizações locais e nacionais a convidaram a compartilhar sua experiência como exemplo de liderança e integridade. Em uma cerimônia discreta, porém simbólica, Samantha recebeu um reconhecimento especial por sua resiliência diante da injustiça e por defender sua verdade com disciplina e inteligência. Esse reconhecimento não se limitou à sua carreira militar, simbolizou a vitória da justiça, da paciência e da verdade sobre a mentira e a arrogância. Na comunidade, sua história se tornou um modelo inspirador. Jovens mulheres e homens começaram a defender seus direitos, questionar abusos e acreditar no poder da verdade. Riverton agora tinha um exemplo concreto do que uma pessoa poderia realizar quando combinava coragem, estratégia e determinação. Quanto a Mitchell, sua queda foi lenta, mas implacável. Seus colegas e superiores estavam perdendo toda a confiança nele, e a pressão pública e da mídia forçava a polícia a puni-lo severamente. Ele aprenderá tarde demais que a verdade sempre triunfa no final e que a arrogância cega não pode superar a coragem e a disciplina. Samantha, por sua vez, caminhava pelas ruas de Riverton com calma e confiança.
Cada olhar que recebia era de respeito e admiração. Ela sabia que não apenas havia defendido sua reputação, mas também mostrado ao mundo que a justiça, a verdade e a integridade jamais podem ser esmagadas por mentiras. Naquele dia na cidade que presenciara tanta injustiça, Samantha Carter tornou-se a personificação viva da justiça sobre o ódio e a mentira. E à medida que ela desaparecia no pôr do sol, aqueles que duvidavam dela finalmente compreenderam que algumas verdades são inabaláveis,